A paz do Senhor, Shalom. Hoje vou fazer um vídeo falando sobre o obreiro, tanto aquele obreiro já consagrado, como também para futuros obreiros. Quando falamos obreiro, num sentido geral, incluindo todos aqueles que fazem a obra, os diáconos, etc. Eu vou me basear no estudo da IEAD, Ministério Shalom, e que diz: o que o obreiro precisa saber para atender bem no reino de Deus. Quando um obreiro da casa de Deus decide em seu coração servir a Yahvé, servir ao Senhor, empenha-se em produzir frutos e ter uma vida espiritual promissora. Para isso, não podemos deixar de apresentar fatores importantes que não podem ser ignorados por nenhum obreiro. O que é ser um obreiro? Letra A. Obreiro é aquele que coopera na realização de uma ideia, plano, campanha ou apostolado. Letra B. Obreiro é aquele que se descobre como serviçal do Senhor e atende sem tardar o seu chamado. Lemos aqui João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então vemos aqui o texto base, dizendo que o obreiro ele foi escolhido, foi chamado, ele foi comissionado à obra. O que qualifica um bom obreiro? Letra A. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. Realmente, né, amados? Porque o obreiro, ele tem que ser aquele auxiliar do pastor, aquele que está pronto para fazer a obra da melhor forma possível, zelar não apenas pelo templo, mas pela ordem do culto, pela sã doutrina, não criadas por homens, mas que a própria Bíblia ensina. Então, o obreiro, ele tem que ser aquele que seja exemplo, ou seja, bom exemplo, e não aquele que dá mais trabalho do que, vamos dizer assim, usar esse termo, não diminuindo a importância da pessoa, da ovelha diante de Deus,
e não o obreiro se comportar como se fosse qualquer ovelha, ou seja, aquela que é apenas membro da igreja, mas que não tem um cargo de liderança. Então o obreiro, ele não pode ser aquele que abandona a obra, que vai embora, que é o crente gangorra. Está lá em cima, está cá embaixo, está lá em cima, está cá embaixo. Não. O obreiro ele tem que ser aquele pronto para aconselhar e fortalecer os fracos e não trazer problemas para o pastor e a igreja. Letra B. O obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus, que o chamou para esta grande obra. É constante na fé e seus olhos são bons. Ou seja, o obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado à sua tarefa. Ele não espera que o outro faça. Ele vê que a igreja está precisando de uma limpeza, ele não fica esperando o outro obreiro vir, ou outra obreira vir, chegar e fazer. Ele já faz. O verdadeiro obreiro cuidadoso, ele já procura se há algo para fazer para manter a casa de Deus em ordem. E como diz aqui, constante na fé e seus olhos são bons. Vamos ler em Mateus capítulo 6, os versículos 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo estará na luz. Mas, se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo ficará na escuridão. Assim, se a luz que você tem se transformar em escuridão, como será terrível essa escuridão. Então nós vemos como tem que ser os olhos do obreiro puros. Letra C. O obreiro da casa de Deus é aquele que tem maturidade, ou seja, equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Aceita conselho, correção e críticas construtivas, não levando nada para o lado pessoal. Então o obreiro ele precisa ter maturidade. Não é aquele obreiro que se ofende com tudo. Não é aquele obreiro que o pastor chega para ele e diz assim: olha, meu irmão, o irmão deveria ter feito assim, né? Ficaria melhor, tal, né? E a pessoa já se ofende. Ao invés de agradecer, meu amado pastor, porque eu fui ovelha durante anos e sou ovelha de Cristo, né? Então, ao invés de agradecer ao pastor, meu amado pastor, obrigado, né, pela orientação, ele já fica todo melindrado, não volto mais, manda recadinho. Meu querido,
Minha querida, não pode ser um obreiro da casa de Deus, da casa de Yahvé. Ele precisa ter maturidade, porque ele sabendo receber conselho, correção, críticas construtivas, quando ele precisar orientar a outro, ele saberá como fazê-lo. Mas se melindrando, não há como. Letra D. O obreiro da casa de Deus tem senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ele